Eu assisti o Largados e Pelados, um reality show da Discovery Channel, onde eles deixam duas pessoas sobrevivencialistas treinadas completamente nuas no meio da selva por 21 dias. E o que acontece? A maioria desiste. E mesmo quem termina sai destruído fisicamente, porque o corpo humano simplesmente não sobrevive ali. Pensa viver assim uma vida inteira. É como se o homem não fosse naturalmente adaptado à natureza como os outros animais são. Então ele precisa recriar o mundo inteiro ao seu redor para poder existir. Agora acompanha meu raciocínio. Um bezerro nasce e em minutos ele já está de pé, correndo, sabendo o que fazer. Uma tartaruga marinha sai do ovo e já caminha direto para o mar. Um gatinho nasce já fazendo miau. E um filhote humano? Ele nasce completamente indefeso e só sabe chorar. Se ninguém cuidar dele, ele morre. É simples assim. Parece que o ser humano não foi feito para sobreviver na natureza. E os gregos antigos eles já tinham percebido isso. Eles contavam o mito de Prometeu e Epimeteu, que eram dois titãs que receberam tarefa de distribuir habilidades entre todos os seres vivos. Epimeteu, cujo nome significa o que pensa depois, começou o trabalho. Ele deu garras para o leão, velocidade para o guepardo, carapaça à tartaruga, asas às aves, veneno às serpentes. Ou seja, ele distribuiu força, agilidade, camuflagem, instintos, e quando chegou a vez do homem não sobrou mais nada. O ser humano ficou nu, sem garras, sem presas, sem velocidade, sem veneno, sem nada. Foi quando Prometeu, que significa o que pensa antes, olhou para essa criatura desamparada que é o homem e tomou uma decisão radical. Ele roubou o fogo dos deuses e entregou ao homem. Mas não era apenas fogo literal, era a inteligência, a capacidade técnica e a consciência, algo que nenhum outro ser possuía. Mais de 2000 anos depois, Chesterton disse praticamente a mesma coisa. Logo no primeiro capítulo de O Homem Eterno, ele escreveu: a verdade mais simples sobre o homem é que ele é um ser muito estranho, quase que no sentido de ser um estrangeiro na Terra, algo que parece vir de fora da natureza. E ele continua explicando que o homem não pode dormir só com a sua própria pele. Ele não pode confiar nos seus próprios instintos, ele está sempre precisando de ataduras artificiais que a gente chama de roupas, está escorado em muletas artificiais que a gente chama de ferramentas e mobílias. O homem simplesmente ele não se encaixa na natureza como os outros animais. Ele é biologicamente precário e ao mesmo tempo radicalmente diferente de tudo que existe na Terra. Eu já falei que o gato nasce fazendo miau e o cachorro faz au-au, e essa é uma das diferenças mais impressionantes, a linguagem. Ninguém sabe explicar ao certo como ela surgiu. Não são apenas ruídos como o mugido de um boi ou o canto de um pássaro, são pensamentos complexos, abstratos que a gente pode criar, combinar e transmitir. E isso só existe entre nós. Mas o materialista responde rápido: nós já ensinamos macacos a usar a língua de sinais. E aí é que está o ponto. A gente ensinou. E quem ensinou a gente? Se você nascer no Japão, vai falar japonês. Na China, chinês. Na França, francês. Mas se dois bebês fossem deixados numa ilha deserta e por um milagre sobrevivessem, eles não vão falar nada. Então quem foi o primeiro ser humano que decidiu ensinar aos outros? A resposta do materialismo é sempre a mesma. Ninguém ensinou. Foram milhares ou milhões de anos de processos evolutivos. Pronto. Jogam tudo na conta do tempo como se o tempo fosse uma fábrica que, dado um prazo suficientemente longo, produz qualquer coisa do nada. Mas isso não é ciência, isso é uma crença. Tentar entender como as coisas funcionam é ciência. Afirmar que bilhões de anos explicam por que as coisas existem, sem saber como o processo se deu, é materialismo. Mas perceba isso, dizer o tempo criou é a mesma coisa que dizer Deus criou. O processo continua um mistério, mas como não se menciona o nome de Deus, é válido para eles. Eu não pretendo provar nem desprovar a existência de algo além da matéria. Eu só quero lançar uma semente de dúvida mostrando que a vida real desmente a crença no materialismo. Porque acreditar em Adão e Eva é tão complexo quanto acreditar na evolução das espécies. A questão não é repetir o que te dizem,
É pensar bem em cada explicação que te é dada e existem experiências humanas que não cabem em nenhuma explicação puramente mecanicista. Eu quero falar sobre duas delas. Duas experiências universais que só fazem sentido se o ser humano for mais do que carne e osso. Outro dia eu ouvi uma psicóloga famosa dizer que o amor materno é apenas produção de ocitocina, um hormônio, química, instinto de preservação da espécie. Mas em qualquer cultura, em qualquer época, a mãe humana não apenas protege, ela chega a oferecer a própria vida pelo filho. Em muitos casos, a mãe prefere morrer na mesa de cirurgia desde que o seu filho nasça e veja a luz da vida. Na natureza, há lutas em defesa das crias, mas você não vai ver jamais uma mãe antílope se sacrificar para salvar o seu filhote recém-nascido. Pelo contrário, o animal muitas vezes observa de longe o fim trágico do seu filhote nas garras de um leopardo, por exemplo. E em alguns instantes depois, segue a sua vida procurando pasto, seguindo o curso das coisas. Na natureza, o animal pode até morrer lutando, mas morrer lutando não é o mesmo que escolher morrer se oferecendo em sacrifício. O animal resiste pela preservação da espécie. A mãe humana resiste pela impossibilidade existencial de continuar sem o filho. E a diferença mais profunda está no que vem depois, o colapso psíquico, a sensação de sentido destruído, a crise moral e existencial que pode durar anos, décadas, uma vida inteira. E essa dimensão da perda não encontra paralelo real no reino animal. Sim, há hormônios envolvidos, mas o hormônio é o meio, não a causa. Atribuir o amor de uma mãe por seu filho a um hormônio é a mesma coisa que dizer que quem construiu a mesa foi um martelo e não um carpinteiro. Se fosse apenas química, a perda de um filho precisaria produzir crises morais e existenciais ou apenas reações biológicas temporárias? Aqui a gente não está diante de instinto, porque o próprio sacrifício já vai contra o instinto básico de proteger a sua própria vida. E se você atribui a continuidade da sua existência aos seus descendentes, você já entrou na esfera da transcendência. Você se percebe como parte de algo maior que você mesmo. Você não é uma unidade isolada. Você pertence a algo que te ultrapassa. Você não é apenas uma unidade de carbono perambulando pelo planeta. Você carrega o sentido do universo dentro de você. E além do amor, a gente encontra algo ainda mais desafiador para o materialismo, a questão da beleza. Eu não falo da arte produzida pelo homem, eu falo da contemplação. Ficar parado diante do céu, olhar para o mar, pôr do sol, a lua cheia numa noite limpa e sentir algo que não tem absolutamente nenhuma função prática, mas que transforma e renova por dentro. Os animais resolvem problemas, eles dominam ambientes, eles constroem tocas, mas não contemplam o mundo ao redor. Você nunca viu uma tartaruga apreciando as ondas do mar, nem o seu cachorro encantado com um laranja do céu durante o pôr do sol, porque isso não é necessário para a existência de um animal. Mas o ser humano se comove com o que não serve aparentemente para nada. Uma flor não alimenta, uma música não te protege. Um céu estrelado não tem nada de útil a te oferecer e ainda assim essas coisas nos chamam a atenção e nos transformam por dentro. Scruton dizia que o belo é uma das portas mais diretas para o divino. Talvez por isso o mundo moderno tenha se tornado militante contra a beleza. A gente vê isso na arte contemporânea. O grotesco virou originalidade e o que é feio passou a ser chamado de belo. Platão ensinava uma coisa interessante, que nós tínhamos uma memória profunda daquilo que a alma já conheceu. Por isso que a beleza não parece nova, ela parece lembrada. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Mas o modernismo trocou a contemplação pela diversão, o silêncio pelo barulho, o sagrado pelo grotesco, a ordem pelo caos, o propósito pelo acaso, e assim segue a humanidade. Por isso que eu digo, o mundo continua estranho, a sociedade moderna continua confusa e nós estamos aqui tentando colocar as coisas no lugar certo. Porque a explicação biológica descreve a reação química que está acontecendo, mas não explica o significado nem a origem do fato. Porque se o amor fosse apenas hormônio, por que ele nos consome além da lógica da sobrevivência?
Se a beleza fosse apenas adaptação evolutiva, por que ela nos paralisa diante daquilo que nos é inútil? Veja, nós somos mais inteligentes que os animais, sim. Mas além disso, somos diferentes. Nós criamos inteligências artificiais que já são mais rápidas que nós em certas tarefas e em breve serão mais inteligentes, mas elas não são como nós. O que nos diferencia tanto dos animais quanto das IAs não são apenas instintos ou lógica. São sentimentos que vão além do instinto, além da lógica, além da razão. O materialismo moderno não é uma decisão científica, é uma decisão filosófica. Uma escolha por reduzir a realidade apenas ao que pode ser pesado, medido e previsto. Mas o amor não tem massa, a beleza não tem carga elétrica e a alma não aparece no raio-x. E ainda assim você sabe que estão aí. Porque você é mais, bem mais do que apenas matéria. E no fundo você sempre soube disso, mas foi ensinado ao contrário. Se esse vídeo falou com a sua alma, continue essa jornada comigo, porque enquanto o mundo moderno tenta te ensinar a se contentar com menos, a sua alma continua lembrando você que você nasceu para mais. Curta, por favor, fique à vontade para comentar e se inscreva no canal para que a gente possa espalhar a verdade. E é isso que significa Via Veritatis, o caminho da verdade, para termos vida. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o mundo quer criar um caminho sem Jesus, inventar as suas próprias verdades. E por isso não encontra vida, mas ansiedade e frustração. Mas o apóstolo Paulo nos ordenou: não vos conformeis a esse mundo. E é isso que a gente está fazendo. Até a próxima, se Deus quiser.